Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like e vamos pra cima, tá? Nessa sexta-feira, dia 22 de setembro, já deixa um vai Corinthians pra todo mundo aí. Dia de Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, tá? Vou trazer aí todas as atualizações pra vocês. E já sabem, né? Dia de Corinthians, dia de live no Instagram, @John do Timão, tá? Já que o John não vai pra Neoquímica Arena hoje, tá? Não consegui ingresso pra hoje, eu comprei pra segunda, né? Fui no jogo contra o Grêmio, hoje não consegui, mas o de terça-feira já está comprado, né? Pro jogo aí contra o Fortaleza pela Sul-Americana. Certo, família? Peço que me sigam nas redes sociais, tá? Para acompanharem aí a live e as demais novidades. E é isso, tamo junto, vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, rapaziada, o Corinthians ontem fez um treino tático, tá? No campo aí do CT Joaquim Grava, certo? Incluindo aí simulações de jogo. O Luxemburgo fez atividades aí dividindo o ataque e a defesa, fazendo um trabalho específico para cada setor. E foi o único treino que tivemos com o elenco completo, tá? Porque tivemos o treino da terça-feira, sem quem jogou mais de 45 minutos. O de quarta-feira, no mesmo ritmo, tá? Sem os titulares. E aí ontem tivemos um trabalho completo, tivemos 2 dias de regenerativo. O Luxemburgo relacionou praticamente todo mundo, né? Os titulares todos aí. Goleiros, Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli. Laterais, Fábio Santos, Fagner, Léo Maná e Matheus Bidu. Zagueiros, Bruno Mendes, Caetano, Gil e Lucas Veríssimo. Meio-campistas, Biro, Cantígio, Fausto Vera, Gabriel Moscardo, Giuliano, Matias Rojas, Matheus Araújo, Maicon, Renato Augusto e Juan Oliveira. Atacantes, Felipe Augusto, Gustavo Mosquito, Pedro Romero, Wesley e Yuri Alberto, tá? Ponto importante, temos 12 atletas pendurados, tá? Com 2 cartões amarelos. Cássio, Fagner, Caetano, Lucas Veríssimo, Matheus Bidu, Gabriel Moscardo, Maicon, Fausto Vera, Rony, Juan Oliveira, Guilherme Biro e Yuri Alberto, tá? Quem desses jogadores aí tomar cartão amarelo hoje contra o Botafogo não enfrenta o São Paulo na semana que vem, tá? Então é de suma importância aí que esses jogadores não recebam o cartão amarelo. A partida de hoje começa às 8 horas da noite, tá? Com transmissão aí apenas da TV fechada do Premier, tá? Então já fiquem cientes aí dessa situação. E a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Bruno Mendes, Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu, Moscardo, Maicon e Giuliano, Matias Rojas, Wesley e Yuri Alberto, tá? E aí teremos, por exemplo, a opção do Renato Augusto no banco, do Fagner, de outros jogadores aí que são titulares da equipe. No próprio ataque, né, tem a questão ali do Wesley, do Pedro, que estão brigando por uma vaga, e a gente acompanha aí essas escolhas do Luxemburgo durante a partida. E eu quero saber qual o palpite de vocês para a partida de logo mais entre Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, tendo em vista que ontem o Palmeiras perdeu, né, para o Grêmio, então o Botafogo teve esse respiro aí na tabela, tá? Foi um resultado positivo pro Botafogo, mas o Botafogo quer vencer, vem de uma sequência aí complicada no Brasileirão. Eu quero saber o palpite e a expectativa de vocês para o jogo de logo mais, tá? Uma informação rapidinha, família, sobre a estreia do uniforme 3 do Corinthians, tá? A camisa amarela, né? Em homenagem às diretas já, tá? Um movimento que tivemos aí apoio também do pessoal da democracia corintiana e tudo mais, tá? Então fizeram esse uniforme aí, a camisa amarela do Corinthians. E as últimas 5 estreias de camisa do Corinthians, a gente venceu o jogo, tá? 2022 contra o Boca, contra o Red Bull Bragantino e contra o Atlético Paranaense. Esse ano contra o Cruzeiro e contra o Santos, tá? 5 jogos, 5 vitórias, e eu quero saber o que vocês acharam desse novo uniforme do Corinthians. Hoje teremos a estreia na Neoquímica Arena, nesse jogo contra o Botafogo, rapaziada. Bom, agora, falando um pouco sobre arbitragem, tá? Já havia comentado aqui sobre o jogo de segunda-feira, Corinthians e Grêmio. Tivemos a polêmica aí com o Wilton Pereira Sampaio, tá? Só que a polêmica foi de um lance só.
Ai, não marcou o pênalti pro Grêmio. Ignoraram todos os outros erros do Wilton Pereira Sampaio na partida. Tá? Parece que ele errou uma vez só. Quando não, quem assistiu o jogo sabe que ele errou pelo menos 4, 5 vezes. Tá? Beleza. Virou polêmica, o pênalti do Yuri Alberto não foi marcado, tal. O Wilton Pereira Sampaio e a equipe do VAR foram afastados. E aí, ontem, sai a notícia de que o Wilton Pereira Sampaio foi convidado para participar de uma audiência pública no Senado, em Brasília. Pô, cara, é difícil até de falar. Porque é um lance que eles estão fazendo esse alvoroço inteiro. Por que que na semifinal da Copa do Brasil, o gol do Lucas de mão não teve esse alvoroço? Não teve árbitro convidado para ir no Senado, não teve afastamento, não teve nada. Nada. Toda rodada no Campeonato Brasileiro tem 3, 4 erros. Silêncio. É um erro a favor do Corinthians. Meu Deus do céu. Isso que a gente tá falando mais uma vez de um lance que, se a gente pegar o recorte só do lance, era para ter sido marcado o pênalti pro Grêmio. Só que, 2 segundos antes, tem uma falta em cima do Lucas Veríssimo que o árbitro não deu. Já era para ter sido parado o lance. Tem um pênalti antes no Fábio Santos que o árbitro não deu. Ele não deu cartão pro Kahneman, que poderia ter sido expulso. Já falei aqui 3 erros contra o Corinthians, que não aconteceu nada. É um silêncio, passa batido. Aí esse erro foi contra o Grêmio e na teoria a favor ao Corinthians. Meu Deus do céu. Pô, o árbitro foi convidado a comparecer numa audiência no Senado. No Senado! Sim, cara, sim. Por mais absurdo que pareça, sim. Aí ontem tivemos Grêmio e Palmeiras. O jogo foi 1-0 pro Grêmio, o Grêmio venceu o Palmeiras. Vi só alguns cortes, tá? Não vi o jogo, não vi nada do jogo, assim, de lance e tal. Vi o pessoal falando sobre Abel Ferreira, que ele saiu reclamando, falando, isso foi roubado, certo? E aí o pessoal da comissão técnica dele falou que, ó, a gente não tem culpa do que fizeram no jogo contra o Corinthians. Falei, quê? O que tem a ver o Corinthians com o jogo Grêmio e Palmeiras? Aí eu fui entender. Eles estavam reclamando da arbitragem e insinuando que a arbitragem roubou a favor do Corinthians na segunda-feira. E aí ontem tava devolvendo pro Grêmio, vamos colocar assim. Certo? Só que ninguém fala desses lances que eu coloquei. Do pênalti no Fábio Santos, do amarelo pro Kahneman. Kahneman deveria ter sido expulso. A falta antes no Lucas Veríssimo. São 3 lances capitais na partida, que poderiam ter dado a vitória pro Corinthians. Cadê? Ninguém fala. É só o vitimismo, é só, agora a arbitragem tá contra o Palmeiras. Pô, pelo amor de Deus, toda vez é o Abel e a comissão dele nesse mimimi, nesse quais. Toda vez. Toda santa vez, cara. E aí envolveu até o Corinthians no meio. Por quê? Porque a gente não tem comando. Não tem um presidente que chega com os lances e fala, ó, CBF, e essa palhaçada aqui? Vai ficar até quando? Convidando o árbitro para ir no Senado por causa de um erro? Colocando como se o Corinthians fosse ajudado pela arbitragem? Quando nesse próprio jogo temos 3 erros contra o Corinthians? E esse erro que foi a favor do Corinthians, não deveria nem ter existido. O lance era para ter parado, não era nem para ter acontecido esse lance, tá? Mas é uma vergonha. A CBF, o Duílio, tá? E a comissão de arbitragem como um todo. E eu quero saber a opinião de vocês. Essa é nova, rapaziada. Árbitro indo no Senado agora, tá? Agora vai pro Senado. É coisa que só acontece com o Corinthians mesmo, família. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, tá? Temos uma situação aqui do goleiro Ivan, certo? Pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao Vasco, certo? Até o fim da temporada. E ele tinha uma cláusula nesse empréstimo,
que ele teria que fazer 20 jogos com a camisa do Vasco e o Vasco seria obrigado a comprá-lo. Qual que é a questão? Ele jogou apenas 3 partidas com a camisa do Vasco, certo? Pelo Campeonato Carioca, no começo da temporada. Depois chegou o Léo Jardim, assumiu a titularidade e o Ivan não jogou mais. E aí o Vasco tem mais 16 partidas até o fim do ano, que são as 16 rodadas do Brasileirão. Tá? 16 com 3 vão dar 19. Então mesmo que ele jogue todas as partidas até o fim do ano, ele não bate a meta de 20 jogos. E aí ele vira uma incógnita, que aí agora o Vasco não tem mais a obrigação de comprá-lo em definitivo. Certo? E aí ele virou uma incógnita. Não se sabe se ele volta pro Corinthians, se ele fica no Vasco, se fazem uma nova negociação para ele ficar no Vasco, tá? O futuro do goleiro Ivan é uma incógnita. As informações que a gente tem sobre o goleiro Ivan: foi contratado pelo Corinthians, tem contrato até 2025. O Corinthians comprou 50% dos direitos econômicos por 7 milhões e alguma coisa. Só que parte desse percentual foi repassado ao Zenit. Quanto, John? Pô, se você me responder, eu vou agradecer. Porque ninguém tem essa informação. Certo? Ninguém sabe se passou 10%, se foi 40% pro Zenit. Tá? Mas passaram uma porcentagem. Quanto? Não se sabe. Tá? A transparência não existe na gestão do Ilho. Né? Isso é um ponto. E aí a gente vive essa indefinição, essa interrogação. O Ivan volta pro Corinthians, não volta? O Vasco vai fazer uma nova proposta? Não vai? Porque, por exemplo, a gente manter um goleiro aqui, que a gente não sabe quantos por cento a gente tem, tá? Isso no caso a torcida. Mas já é menos de 50%. Manter o cara aqui, mas vai vender futuro. Pra quê? Pra ganhar nada? Vai pôr o cara aqui pra jogar e ganhar nada? Eu prefiro já vender, dar uma sequência pro Carlos Miguel. Tem o Matheus Donelli surgindo, que é um cara da base também, que a gente tem maior porcentagem desses goleiros. E o Ivan negocia, tá? Eu negociaria, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora um ponto muito importante, tá? Que o canal Papo Fiel trouxe, tá? Acompanho eles aí pelo Twitter. Eles estavam analisando o plano de governo do André Negão, tá? Um dos candidatos aí à presidência do Corinthians. E aí, é um ponto, tá? Eu entrei no site, tá? André Luiz, Alô Presidente, que é o nome dele, André Luiz Oliveira. Então ele colocou a sigla, né? ALO. Então fica o site alopresidente.com.br. Lá tem o plano de governo dele todo. A campanha dele tá nesse site. Beleza. Dentro do plano de governo, na parte de categoria de base, tem esse trecho aqui. Vou até pedir para o editor colocar na tela. Também daremos oportunidade para que os filhos dos associados do Campeonato Interno de Futebol Associativo do Corinthians, do Parque São Jorge, recebam uma atenção especial. Colocaremos profissionais relacionados à base para observar de perto o desempenho dos meninos do clube e quem mostrar potencial após o período de testes poderá integrar as categorias de base. E aí, cara, é um ponto. Por qual motivo você vai dar uma atenção especial para algum garoto só porque ele é filho de associado? Se o moleque é bom, faz o seguinte, liga pro pai dele e fala, vai ter teste tal dia, leva o garoto lá. Se ele passar no teste, ele começa a integrar as categorias de base do Corinthians. Se ele não passar no teste, infelizmente, segue a vida dele, busca outra carreira. Igual todo brasileiro faz. Igual todo mundo faz. Tá? E aí é um ponto. Pra mim, torcedor. Pra você, torcedor. Pro Corinthians como clube. Isso daqui, meu Deus do céu. É uma catástrofe. Agora, pra quem é sócio do clube, isso é positivo. Falar, meu filho tá com 10 anos. Vai jogar o campeonato interno lá do Corinthians, tal, vai receber uma atenção especial, vai ter olheiro da base, dependendo do desempenho, vai para a categoria de base. Caramba. Então vou votar no André Negão.
Óbvio que a proposta dele vai ser para quem é sócio do clube. Não, por quê? Porque é quem vota. Mas olhem a barbaridade, cara, que ele tá fazendo com o clube, com o Corinthians. E sabe por que isso? Porque o filho dele, tá? É o André Vinícius, teve uma carreira aí de 10 anos no Corinthians. Com um jogo no profissional, um monte de renovação de contrato, depois o Corinthians comprou 30% dos direitos dele por R$200 mil, teve 9 empréstimos, salário acima da média para um jogador de categoria de base e nunca justificou dentro de campo. Vocês estão entendendo o porquê disso tudo? O filho dele teve essa carreira dentro do Corinthians sem dar um chute na bola para justificar essa permanência. E aí, o que ele faz? Pô, quem é sócio aqui, tiver um filho na idade, a gente vai dar uma atenção e poderá integrar a categoria de base do clube. Pô, se isso daqui não é um absurdo pra mim, tá? Se isso daqui não é um absurdo pro clube, pro Corinthians, pra uma campanha à presidência, eu não sei mais o que é. E qual que é o problema? Eles normalizam isso. Passam por cima, tá tranquilo, tá bacana. Pô, é uma sacanagem com o Corinthians, tá? Com o Corinthians. Mas o que vai acontecer? Vai ficar por baixo dos panos, vai passar batido, ninguém vai dar uma moral pra isso, tá? Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir pra quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like pra fortalecer. Rapaziada, muita gente perguntando pra mim sobre o Jorge Jesus, tá? Técnico aí atualmente do Al Hilal, né? Do time do Neymar e outros craques aí do futebol saudita. Ele vem recebendo muitas críticas, tá? Pelo desempenho recente da equipe e tudo mais. E aí surgiu até o rumor de que ele poderia ficar livre no mercado, né? Que ele poderia ser demitido do Al Hilal. E aí, obviamente, voltam os rumores do retorno dele para o futebol brasileiro. E a situação que a gente tem hoje é inexistente sobre isso. O torcedor do Corinthians veio me perguntar: pô, John, mas aí o Jorge Jesus pode vir pro Corinthians? É uma opção? É isso. Para qualquer treinador ter a possibilidade de negociar com o Corinthians, temos que vender o Luxemburgo, temos que demitir o Luxemburgo, rescindir o contrato. E hoje, o Duílio não quer isso. O Duílio não quer o bem do Corinthians, não quer o melhor pro Corinthians. Não. Então, John, qual a chance do Jorge Jesus vir pro Corinthians? Hoje, dia 22 de setembro, nenhuma. Zero. Porque o Duílio já tem um treinador, ele não tá buscando um novo treinador, tá? Então, acho até difícil que o Jorge Jesus saia do Al Hilal nesse momento, tá? E se ele sair, o primeiro candidato, obviamente, é o Flamengo, tá? Primeiro candidato é o Flamengo e não o Corinthians. E eu quero saber a opinião de vocês, família. Por hoje é isso. Lembrando que temos a live pós-jogo, tá? Acabando aí a partida entre Corinthians e Botafogo. O John entra ao vivo lá no Instagram. Tamo junto, rapaziada. Até mais. Um forte abraço e vai, Corinthians.